Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos aprender como construir um contador utilizando flip-flops JK. Nós já temos um vídeo aqui no canal montando um contador através de um flip-flop D, que é um pouco mais simples. Foi aquele vídeo em que nós acionamos um motor de passo através da contagem que nós conseguimos com o flip-flop D, mas hoje nós vamos utilizar um flip-flop diferente, que é um flip-flop JK. O projeto é um pouco mais delicado e nós vamos passar passo a passo aqui para vocês. Aproveitando o início desse vídeo, a partir de hoje todos os nossos vídeos vão estar cortados pela parte específica do tema daquele conteúdo. Então se você quer pular para uma parte específica do nosso vídeo, é só verificar aí na sua timeline que vai estar tudo separadinho e você pode ir direto para a parte que você tem mais interesse. Já aproveita e curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que nós estamos trazendo um conteúdo de eletrônica muito interessante e vem muita novidade boa por aí. Bom, mas retornando aqui ao nosso flip-flop JK, para fazer uma breve revisão de como esse componente funciona, nós vamos lembrar da tabela verdade desse flip-flop. Então, quando J e K são iguais a zero, ele mantém a saída anterior, o estado anterior. J igual a 0, K igual a 1, ele deleta ou ele reseta a sua saída. Quando J é 1 e K 0, ele escreve 1 na saída. E quando nós temos 1 em 1, aquela situação que era um problema para os flip-flops de latches SR, o flip-flop JK ele inverte o estado anterior. Então, como é que nós conseguimos construir uma contagem através desse flip-flop JK? Como nós fizemos com o flip-flop D, nós vamos montar uma tabela com o estado atual e o estado futuro desse flip-flop. Então, para esse primeiro exemplo, nós vamos fazer uma transição de 0, 0 para 1, 0 e de 1, 1 para 1, 0. Como é então que nós definimos quem são os valores de J e K para os dois flip-flops que vão implementar essa contagem? Para isso nós vamos ter que analisar a nossa tabelazinha de transições do flip-flop JK. De 0 para 0, veja, se o meu estado atual já é 0 e eu quero mantê-lo em 0, eu tenho duas opções. Ou nós utilizamos a primeira linha da tabela verdade, J igual a 0, K igual a 0, ou nós escrevemos 0 na saída desse flip-flop. Eu obtenho isso escrevendo J igual a 1, K igual a 0. O que é que nós temos em comum entre essas duas linhas? Que a entrada J é igual a 0 e nessa situação o K não importa. Por isso a transição 0 para 0 ela é obtida através do 0x. Já a transição 0 para 1, como é que ela acontece? Eu tenho 0 no estado atual e quero passar para 1 no estado futuro. Então, mais uma vez, duas opções. Ou eu inverto o estado atual, era 0 e vai passar para 1. Então, eu utilizaria a última linha da nossa tabela verdade. Ou eu simplesmente escrevo 1 direto no nosso flip-flop, fazendo uso aqui da terceira linha da tabela, J igual a 1, K igual a 0. O que é que nós temos em comum entre as duas últimas linhas da tabela? O J é igual a 1 nas duas situações, nesse caso o K não importa. Então a transição de 0 para 1 ela é obtida através dessa condição. J igual a 1 e o K não importa, vai ser o don't care da nossa tabela verdade e dos nossos mapas de V de Carnot. Na terceira transição, muito semelhante à transição anterior, mas só que agora a gente quer fazer a mudança de 1 para 0. Então, mais uma vez, eu posso inverter o estado atual, que é 1, para que ele passe a valer 0. Então, para isso, vamos utilizar a última linha da tabela verdade. Ou eu posso simplesmente escrever 0 na nossa saída do flip-flop, utilizando, então, a segunda linha da tabela verdade. O que nós temos em comum entre a segunda e a quarta linha dessa tabela verdade é que a entrada K vale 1 e a entrada J não vai fazer diferença. Por isso a transição 1 para 0 ela vai valer x1. E a última transição é, na verdade, a manutenção de 1 para 1. Nós podemos ou manter o estado atual ou escrever 1 na saída do flip-flop. Então, para manter o estado atual, nós utilizamos a primeira linha e para escrever 1, nós podemos utilizar a terceira linha. O que nós temos em comum entre a primeira e a terceira linha é o fato de que a entrada K vale 0 e a entrada J pode ser qualquer valor. Por isso essa transição de 1 para 1 ela vai ser representada na nossa tabela como x
0. Então, nesse exemplo dessa tabela, veja o que é que nós temos. Na primeira linha da situação atual, o Q1 vale 0, mas no futuro, o Q1 deve valer 1. Então, preciso fazer uma transição de 0 para 1. Como é que eu faço essa transição de 0 para 1? Está marcado aqui na segunda linha da nossa tabela de transições, de 0 para 1, o J vai valer 1 e o K pode ser qualquer valor. Então, por isso, J igual a 1, K igual a X. No Q0 dessa situação atual, ainda da primeira linha, ele já vale 0 e na situação futura, ele precisa continuar valendo 0. Então, nós precisamos de uma transição de 0 para 0. Primeira linha da tabela de transições, J vale 0, K vale X. E assim nós vamos seguindo. No segundo estágio aqui da nossa contagem, nós temos K1 valendo 1 e no futuro K1 também precisa continuar valendo 1. Então a transição nesse caso é de 1 para 1. Na última linha da tabela de transições, nós temos aqui a condição X0. E para finalizar, nós temos aqui K0 valendo 1, fazendo a transição para 0 na situação futura. Então, a transição seria de 1 para 0, é o que nós temos aqui na terceira linha de transições, a condição é x1. Então, é assim que nós vamos construir os contadores com os flip-flops JK. Mas hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma contagem em que nós vamos ter um bit de seleção e que, quando ele for 0, nós vamos ter uma contagem dos números pares em ordem crescente. Então, eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8 até 14. E quando esse bit de seleção vale 1, eu vou ter a contagem também dos números pares, só que agora em ordem decrescente. 14, 12, 10, 8 e assim sucessivamente até retornarmos para o 0. Então, já estruturando o nosso problema, vamos pensar em quantos bits nós vamos precisar para implementar essa situação. Primeiro eu tenho que ter um bit de seleção e eu preciso contar de 0 até 14. Para contar até 14, nós já sabemos que nós precisamos de 4 bits. Então, no total, nós vamos utilizar 5 bits na implementação desse projeto. Só que veja qual é o detalhe. Como nós temos uma contagem somente de números pares, dá para perceber que o último bit dessa contagem ela vai ser sempre 0. Então, se ele vai ser sempre 0, eu não preciso projetar as entradas J e K de um flip-flop para manter esse estado sempre em 0. Dessa forma, então, o bit mais significativo dessa contagem passa a ser o nosso bit de seleção. Então, veja, quando o nosso bit de seleção vale 0 e nós estamos na condição 0, 0, 0, 0, o que é que eu quero? Eu quero que na situação futura eu tenha 0, 0, 1, 0. Eu transferi de 0 para 2. Bit de seleção ainda em 0, mas agora o estado atual sendo 2, eu quero que o próximo estado seja 4. Quando o bit de seleção ainda é 0 e o estado atual é 4, o próximo estado vai ser 6. Quando o nosso bit de seleção vale 1 e o estado atual vale 0, o que é que eu quero? Eu quero que o próximo estado seja 14. É o que nós temos aqui. Quando esse estado 14 passa a ser a situação atual e nós ainda temos o bit de seleção em 1, ele vai retornar para o número par imediatamente posterior, que seria o 12. E essa vai ser a nossa contagem, pessoal. Então, na prática, como é que nós vamos fazer? Nós já temos aqui a definição do bit de seleção pela própria natureza do sistema. Nós já sabemos que o último bit, o bit menos significativo, ele vai sempre valer 0, já que nós vamos contar apenas valores pares. Então, o nosso projeto de contador com flip-flop JK vai se restringir na definição de 3 bits. Ou seja, eu vou precisar projetar as entradas J e K de 3 flip-flops para que nós possamos ter essa contagem como nós estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer essa implementação da forma como nós já tínhamos visto no exemplo anterior. Através da tabela de estado atual e estado futuro, nós vamos definir as condições de J e de K para cada um desses flip-flops. Então, sabendo que nós já temos aí o bit de seleção e o bit que vai ser sempre 0 destacado aqui na tabela, na primeira linha eu vou ter a transição de 0 para 0, aqui no B0,
E essa transição, de acordo com a nossa tabela de transições, ela resulta na condição 0x. Então, J2 é 0, K2 é x. No bit B1, nós temos mais uma vez a transição de 0 para 0, mais uma vez 0x. Mas no bit B0, nós vamos ter uma condição de 0 para 1. 0 para 1, a condição é 1x. Então, J0 é 1, K0 é x. Seguindo aqui na nossa tabela, mais uma vez nós vamos ter a transição de 0 para 0 no B2. Então, a condição é 0x. De 0 para 1, a condição passa a ser 1x. E de 1 para 0, no bit B0, nós vamos ter de 1 para 0, x1 como condição. Na nossa terceira linha, nós temos mais uma vez de 0 para 0, 0x, iniciando aqui a nossa terceira linha. De 1 para 1, B1 vale 1 no estado atual e precisará valer 1 também no estado futuro. Então, de 1 para 1, a condição é x0. E no B0, nós vamos fazer a transição agora de 0 para 1. 0 para 1, a condição é 1x. Então, se você está estudando esse conteúdo, eu sugiro que você pause esse vídeo nesse momento e tente preencher o restante das linhas dessa tabela, que é um exercício bem interessante. Nós já preenchemos essa tabela, mas aqui no Excel, de modo que se tornou um pouquinho mais fácil a nossa análise. Com a tabela completamente preenchida, já com as condições de transição para todos os casos, o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos as condições de J e de K para os nossos três flip-flops. Então, o que nós temos que fazer é encontrar agora uma expressão lógica para cada uma dessas expressões. E isso nós vamos fazer através do mapa de Veite-Carnot. Então, veja, se eu tenho na coluna do J3 essa situação, eu vou transferir essa situação para o mapa de Veite-Carnot. Então, eu tenho aqui que no nível 0, J3 vale 0, no nível 1, J3 vale 0, assim como no nível 2. Então, nos níveis 0, 1 e 2, J3 vale 0. No nível 3, essa entrada J3 vale 1. Então, esse é um ponto em que eu preciso marcar aqui no nosso mapa de Veite-Carnot. Nos níveis 4, 5, 6 e 7, nós temos aí o J3 valendo x, ou seja, don't care, não importa qual é o valor dessa entrada. Nível 8, ele vale 1, então eu tenho o 1 aqui no nível 8. Nos níveis 9, 10 e 11, vale 0. Então, marquei aqui com 0. Eu não posso fazer a associação com esses níveis onde a minha entrada vale 0. E nos últimos níveis, 12, 13, 14 e 15, mais uma vez nós vamos ter o J3 sendo don't care. Então, eu tenho que fazer a maior associação possível, desde que envolva essas duas entradas que são 1. Qual é então a maior associação que eu consigo fazer? Lembrando que essa associação ela tem que ser feita sempre em grupos de níveis em que a quantidade desses níveis seja uma potência de 2. Então eu vou fazer uma associação nesse ponto entre o nível 3 e o nível 7, que vale o don't care, e eu vou fazer também uma associação entre o nível 8 e o nível 12. Nível 8 vale 1 e o nível 12 é don't care. Então, posso fazer a associação tranquilamente. Nesse primeiro grupo, o que é que eu tenho? Como eu fiz a associação de dois níveis, eu vou conseguir diminuir uma variável da nossa expressão lógica. O que é que se mantém igual nessa situação é o fato de que a entrada BS, o bit de sinal, ele é invertido, ou seja, BS barrado. B2, ele é ativo, assim como B1. Então, para esse primeiro grupo, nós vamos ter a expressão BS barrado, end B2, end B1. Está aqui na parte direita da expressão do J3. Para o outro grupo, mais uma vez, um grupo com dois níveis, diminuo uma variável da nossa expressão. Nesse caso, o que é que se mantém igual? Mais uma vez, o BS se mantém igual, só que agora é o BS normal. Nós temos que o B1 ele se mantém igual, mas só que se mantém igual o B1 barrado, assim como a variável B2 barrada se mantém igual nesse grupo. Então, para esse grupo, nós vamos ter a expressão
BS end B1 barrado end B2 barrado. Essas duas expressões vão se relacionar através da expressão lógica ou, já que nós estamos utilizando aqui a metodologia baseada no método lá da soma de produtos. Então nós encontramos aqui a expressão lógica para a nossa primeira entrada, para a entrada J3, que vai ser a entrada do nosso flip-flop mais significativo. Vamos repetir esse processo para as próximas entradas. Então, pegando agora a entrada K3, o que é que nós temos? Os nibbles 0, 1, 2 e 3 valem X, ou seja, não importa qual o valor deles aqui na nossa tabela do mapa de V de Carnot. Já os nibbles 4, 5 e 6, eles valem 0. Eles estão marcados aqui no nosso mapa de V de Carnot em 0. Por que é importante colocar esses nibbles em 0? Para que a gente lembre que nós não podemos fazer associação com essas situações, com esses nibbles que valem 0. Em seguida aqui nós vamos ter que a partir do nibble 8, 9, 10 e 11, nós temos mais uma vez os nibbles valendo 0. Então 8, 9, 10 e 11, os nibbles vão valer X, don't care. E a partir do nibble 12, nós temos que o nibble 12 vale 1. Então está marcado aqui o nibble 12 valendo 1. E os nibbles 13, 14 e 15 valendo 0. Então já tenho 13, 14 não está marcado, vou marcar agora. E 15 valendo 0 aqui no nosso mapa de V de Carnot. Então esse é o mapa que nós podemos montar através da tabela verdade para a entrada K3. Quando nós observamos esse mapa, veja que nós temos a mesma situação que nós encontramos no caso da entrada J3. Os maiores grupos que nós podemos formar são os grupos com o nibble 3 e o nibble 7 e com o nibble 8 e o nibble 12 desse mapa de V de Carnot. Então a expressão de K3 será igual à expressão de J3, BS end B1 barrado end B2 barrado ou BS barrado end B2 end B1. J3 e K3 então são iguais, vão receber a saída de uma mesma expressão lógica, de um mesmo circuito lógico. Vamos exercitar um pouquinho mais, fazendo agora as entradas J2 e K2. Então vamos lá. Para o J2, nibble 0 vale 0, nibble 1 vale 1, nibbles 2 e 3 valem X. Então está aqui o nibble 3 vale X, nibble 2 também vale X, completando aqui o nosso mapa de V de Carnot. Nibble 4 vale 0 e nibble 5 vale 1, nibble 4 0, nibble 5 1, nibble 6 vale X, nibble 7 também vale X. Então completando aqui os dois nibbles, o 6 que não estava marcado. No nibble 8, nós temos que o nibble 8 vale 1, então está aqui marcado. Nibble 9, nós temos ele valendo 0. E os nibbles 10 e 11, eles valem X. Eu só tinha marcado o 10, eu vou marcar agora o 11 também como X. Finalizando aí o nosso mapa, o nibble 12 vale 1, está marcado aqui. O nibble 13 vale 0. E os nibbles 14 e 15 valem X. Já tinha o 14 e agora o 15 eu preenchi aqui no nosso mapa. Mapa preenchido, vou agora em busca da expressão que representa a minha saída J2. Como nós fizemos no caso anterior, nós vamos ter que montar os maiores grupos com esses nibbles que valem 1. Obrigatoriamente eles precisam fazer parte da expressão. E lembrando que esses grupos precisam ser formados com um número de nibbles que seja uma potência de 2. Então, fazendo aqui a associação, veja que nós podemos fazer um grupo unindo aqui esses 4 nibbles. O nibble 1, nibble 3, o nibble 5 e o nibble 7. Se eu faço uma associação com 4 nibbles, a gente vai conseguir diminuir 2 variáveis na nossa expressão da saída. Quem é que se mantém constante nesse grupo que eu montei aqui? Nós temos que o BS barrado se mantém constante, assim como a variável B1 se mantém constante também. Então, para esse primeiro grupo, nós temos a expressão BS barrado end
P1. O próximo grupo que eu consigo montar, veja que eu tenho na extremidade aqui os nibbles 8 e 12 da nossa tabela valendo 1, então eles precisam fazer parte da expressão lógica, mas eu posso fazer uma associação com os nibbles 14 e 10 desse mapa de Veith-Carnot, que são don't carry. Então consigo montar um grupo com essas duas extremidades do nosso mapa, e aí nesse grupo nós temos como variáveis constantes a própria variável BS, o nosso bit de sinal, e agora a variável B1 barrado, a variável B1 invertido. Então para esse último grupo nós temos BS and B1 invertido. Mais uma vez, a expressão lógica desses dois grupos elas vão se relacionar através da função OR. Então a entrada J2 vai ser BS barrado and B1 ou BS and B1 barrado. Vamos agora analisar o que é que acontece aqui na entrada K2. Então passando os dados da nossa tabela para o mapa, nós temos que os nibbles 0 e 1 valem x, então 0 vale x, estou colocando agora. O nibble 2 vale 0 e o nibble 3 vale 1, então nibble 2 vale 0, nibble 3 vale 1. Nibbles 4 e 5 valem x, então estou adicionando aqui o nibble 4 nesse momento valendo x. Já o nibble 6 ele vai valer 0 e o nibble 7 vai valer 1. Então 6 vale 0, 7 vale 1. Seguindo a nossa montagem, os nibbles 8 e 9 valem x. Então 8 vale x, 9 vale x também. Nibble 10 vale 1, está aqui marcado. E o nibble 11 vale 0, também está aqui marcado. Os últimos nibbles 12 e 13 vão valer x, então 12 já está marcado. 13 estou marcando agora, 14 vale 1, está aqui nesse ponto, e 15 vale 0, também está aqui nesse ponto. O que é que nós podemos identificar? Veja que mais uma vez nós temos a mesma estrutura que nós tivemos aqui na entrada J2. Então nós temos a possibilidade de montar um grupo aqui com esses nibbles 1, 3, 5 e 7, que produz uma expressão lógica BS barrado and B1, já está marcado aqui, e nós podemos agora fazer um grupo com esses 4 bits que nós podemos ver nesse ponto aqui da nossa tabela. Então veja que eu tenho a associação com o nibble 14 e com o nibble 11, e eles se associam com os nibbles 8 e o nibble 12 que nós temos no extremo oposto da nossa tabela verdade. Então esse grupo vai produzir uma expressão lógica de BS and B1 barrado, exatamente igual à expressão lógica que nós tínhamos para a entrada J2. Então até esse ponto, veja que nós temos os dois flip-flops mais significativos, eles vão ter as entradas J e K iguais, sendo o flip-flop mais significativo com essa expressão lógica, valendo tanto para J quanto para K, e o flip-flop em sequência, ele vai ter essa expressão lógica que vai valer tanto para J quanto para K. Vamos agora analisar as nossas últimas condições, que são as condições relativas às entradas J1 e K1. Veja o que é que nós temos aqui. Na coluna relativa ao J1, todos os nibbles ou valem 1 ou valem x. Você pode observar que em todos os nibbles nós temos essa situação. Ou vale 1 ou vale x. Então, fazendo essa transferência aqui para o nosso mapa de Veith-Carnot, uma vez que nós podemos utilizar esses nibbles que valem x, que são don't carry, para montar o maior grupo possível, nós podemos fazer a associação com todos os 16 nibbles desse mapa. Consequentemente, a nossa entrada J1 vai valer 1. Não preciso de nenhuma porta lógica para me fornecer essa condição. Basta fazer a conexão direto da entrada J para o VCC que estará alimentando o nosso circuito. A mesma coisa acontece com a entrada K1. Ou o nibble vale 1 ou o nibble vale 0 ao longo de toda a nossa tabela verdade, ao longo de todo o nosso mapa de Veith-Carnot que nós estamos vendo aqui no canto inferior do nosso vídeo. Então, J1 e K1 todos vão ser conectados
ao VCC do nosso circuito. Então, pessoal, conseguimos assim construir as 3 expressões lógicas que nós vamos precisar implementar para que a nossa contagem ela tenha esse aspecto que nós definimos. Quando o bit de seleção vale 0, nós vamos contar os números pares em ordem crescente. Quando o bit de seleção vale 1, nós vamos contar os números pares, mas só que em ordem decrescente. Então é isso, pessoal. Esse vídeo já está bastante longo. Nós vamos então dividi-lo e deixar para um segundo vídeo a implementação desses circuitos combinacionais que nós obtivemos através das entradas JK, aqui como nós acabamos de ver, e também os testes práticos vão ficar para o nosso segundo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que nós ainda vamos trazer muita coisa de eletrônica, analógica, digital, projetos com robótica para vocês. Valeu e até a nossa próxima aula.